Amados, 1º de dezembro de 2018. Em sonhos, o Senhor me mostrou 2 consequências fatais que chegam sobre o ser humano, porém elas não vêm sem um descuido prévio. Eu vi muitas famílias sofrendo por causa da desobediência de seus filhos. Eu vi que onde havia homens, a mãe deveria estar sempre lá para seus filhos, mas se o pai negligenciasse seu trabalho real no seu lar, eles cresceriam sem controle, já que a mãe, sua vitalidade é muito fraca para a educação dos filhos varões, dos filhos homens. Foi-me dito para dizer que, se os pais de hoje não redobrarem sua presença em casa com os seus filhos, e eles mesmos, com exemplo e preceito, os ensinarem a confiar em Deus, não poderão passar na prova final que já está em cima de nós. Vi muitos pais sacrificarem a alma de seus filhos por causa do dinheiro, e eles serão culpados pela perda de seus filhos. O Senhor adverte cada pai e mãe a remover urgentemente seus filhos das cidades, porque a destruição continuará uma após a outra e não parará. Para esses pais, a ordem é que eles roguem em oração e jejum. Retirem-se sozinhos com Deus e não desistam dessa oração até que Deus lhes diga como sustentar suas famílias sem saírem de casa. Eu vi muitas casas com muitas coisas, nada faltava nelas. Haviam móveis, roupas, alimentos, mas a verdadeira vocação a Deus e a real vigilância sobre o caráter dos filhos era negligenciada. Meu acompanhante me disse: estamos nas fronteiras de Canaã, e o que realmente deveríamos estar fazendo? Ele mesmo respondeu: estejam absortos com temor e tremor na vossa salvação e no caráter de vossos filhos que estão sob seu comando. Essa será vossa máxima tarefa, e nada mais deverá absorver seu tempo e sua mente. Faceis sacrifícios dignos de arrependimento, não apenas de palavras, mas de ação em prol da salvação de suas famílias. Nesse momento, amados, fui levada para uma grande casa que tinha vários quartos. Nesse lugar, que era muito familiar, vi como tudo estava abandonado, embora houvesse pessoas ali. Havia nos quartos muitas coisas acumuladas, jogadas em prateleiras, livros, camas desarrumadas de igual maneira. Eu olhei para a estante e vi que os livros deixados lá eram os livros do espírito de profecia. Eu os peguei em minhas mãos e comecei a limpá-los e organizá-los. E enquanto os organizava, eu disse: Senhor, por que eles têm deixado tua palavra aqui, abandonada? Meu acompanhante me disse que não era de agora. Há muito tempo a palavra de Deus fora esquecida, primeiro em pensamento e depois em ação. Mas vamos, me disse. Então eu comecei a deixar o local e vi muitas crianças de idades muito tenras que caminhavam, até adolescentes. Eles saíram daquele casarão abandonado, procurando alguma coisa, em caixas, debaixo de mesas, buscando alguma coisa. Vi-os à procura de algo. Seus olhos estavam com medo
e espanto, e eles não gostavam que olhassem diretamente em seu rosto, e quando eu os olhava diretamente em seu rosto, eles o cobriam. Então eu fui atrás de um deles, porque eu o reconheci e o agarrei pela mão, e ao dar amor e apertar ao meu peito, este chorou amargamente e disse: Eu estava procurando por algo, mas não consegui encontrar. Então eu disse: Onde estão seus pais? E me disse: Minha mãe e meu irmão estão em casa, mas meu pai fica muito pouco em casa. Então eu disse: O que você está fazendo aqui? E ele respondeu: Há algo que me leva a ser vagabundo. Eu não quero, mas isso é mais forte do que eu. Quando isso acontece, é quando meu pai não está. Então eu disse: Como? Como? Eu não entendo o que você está me dizendo. Então ele me diz: Isso é mais forte que eu, que me leva a ser vagabundo. É mais forte quando meu pai não está, mas quando ele está lá eu fico calmo, durmo bem, mas quando ele não está, esse espírito me induz a ser desobediente e vagabundo. Então eu disse a ele: Você sabe quem é esse espírito? E ele disse: Sim, mas eu não quero, mas acabo cedendo. Eu preciso do meu pai comigo, mas ele não entende. Então eu disse: Vem. Então eu orei com ele e o encaminhei para a casa dele e disse: Não pare até chegar à sua casa. Quando chegar lá, ore a Deus e durma. Então conduzi essa criança à sua casa para tirá-lo do lugar abandonado onde ele estava. Então perguntei ao meu acompanhante: O que farão as mães com os filhos varões que estão sozinhas? Então ele me respondeu: Deus é muito misericordioso e ele envia uma ajuda especial para as mães que criam sozinhas a seus filhos, mas elas não devem se desviar de um escrito está, e somente poderão salvar a seus filhos dessa forma. Mas onde está o sacerdote? Este é o encarregado diante de Deus de cuidar, guiar e proteger seus filhos no temor do Senhor. A mãe deve prover boa alimentação para que tenham bom sangue, um lar acolhedor em amor e bondade, e a educação de Deus para eles. Juntos, neste trabalho, eles salvarão seus filhos. Nenhum pai que negligencie isso agora pode ajudar a salvar seus filhos. Então eu disse: Senhor, como os pais sustentarão suas famílias? E ele respondeu: Como José e Maria sustentaram o menino Jesus? Há lições valiosas nessa história e muitos devem, com humildade e abnegação, ler essa história e Deus lhe dará o que necessitam. Não há segredo oculto diante de Deus, nem plano que ele não possa revelar para aqueles que o amam e desejam fazer estritamente sua vontade. Cada família quebrada é porque aquela união matrimonial não era a vontade de Deus, mas eles se empenharam em seus próprios desejos, enganando seus próprios corações e silenciando a voz do Espírito Santo. Essas mães com filhos, estes pais com filhos, eles se salvarão ajudando a salvar a seus filhos. E embora estes é para todas as famílias, estes primeiros terão que trabalhar com muito afinco, pois o inimigo tem redobrado seus esforços, porque o tempo é comprido. Não tenha medo, mas sedes vigilantes, e não dê lugar ao vosso adversário em vossas vidas, porque você está nas fronteiras de Canaã, e a guerra será feroz, mas aquele que confia às cegas em Deus vencerá. Amados, nesse momento acordei,
meditando sobre todas essas coisas e pedindo ao Senhor com todo o meu coração que cada sacerdote do lar peça ao Senhor aquilo que tanto necessita, que o seu coração tanto deseja, para que o Senhor possa revelar o que devem fazer para cumprir aos requisitos divinos. Nesse momento, amados irmãos, adormeci novamente. Nesse segundo sonho que tive, me mostraram catástrofes, uma após a outra, em intensa continuidade. Cenas terríveis de grande sofrimento e dor angustiantemente passaram diante de mim. Eu vi quantas pessoas choraram por causa da forte fome que estava na terra, e não havia paz e nem segurança em lugar nenhum. Então eu vi o povo de Deus espalhado nas montanhas. Sua água fresca chegava dos mananciais, através da chuva, através dos rios. Essas águas eram seguras. Eu vi como eles preparavam, comiam grãos de cereais, leguminosas e colhiam folhas verdes e frutos no campo. Eles não estavam isentos de sofrimento, mas sua comida e a de seus filhos eram certas. Suas pequenas cabanas eram palácios frente à terrível desolação de grandes estruturas deitadas no chão, escombros ou totalmente desoladas. Sua única preocupação era ser aceito diante de Deus e fazer sua vontade e receber sua proteção. Eu os vi cantar, e anjos magníficos vinham e rodeavam suas cabanas, trazendo proteção e paz. Eles cantavam e oravam dia e noite, e a palavra de Deus, a Bíblia, o espírito de profecia sempre esteve presente naquele lugar. Nesse momento, amados, foi-me indicado para dizer: saiam, saiam, saiam das cidades, vão para as montanhas. Muitos dizem não ter recursos. Estes devem colocar todas as suas posses, tudo o que eles têm, tudo que tenham valor, que possam vender, fazê-lo, para que possam sair, porque a destruição é iminente, e devem colocar suas famílias a salvo. Nesse momento, amados, despertei, pedindo ao Senhor com todo o meu coração, para que cada um daqueles que escutar esse testemunho perceba que há um Deus de amor que está cuidando dos seus filhos e que quer o melhor para cada um de nós. Queira Deus que cada um de nós não dê desculpas, mas que possamos dizer: Senhor, tu me mandas caminhar. Eu não sei como vou fazer, mas vou fazê-lo, porque você está dizendo. Tu se encarregarás de abrir o caminho, de abrir a porta para mim, porque eu vou andar pela fé e não pela vista. É minha oração e meu rogo por cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe.